Depois que o acidente me deixou presa numa cadeira de rodas, meu próprio filho começou a me sussurrar no ouvido. Essa aposentadoria é minha, a senhora não precisa de nada. Por 3 anos, vivi de restos de comida enquanto ele engordava com o dinheiro do meu suor. Boa tarde, meus queridos. Que alegria poder conversar com vocês hoje. Sou Casemira Oliveira Mendonça. Tenho 78 anos bem vividos. Nasci em Atibaia, no interior de São Paulo, mas hoje moro aqui em Itapetininga, também no estado de São Paulo. Uma cidade acolhedora onde encontrei paz depois de tanta tormenta. Estou sentada aqui na varanda da minha casinha simples, com minhas flores de primavera todas abertas, colorindo o jardim que minha neta Cleide me ajuda a cuidar. Hoje em dia, passo meus dias fazendo crochê, sabe? Virou meu ganha-pão e minha terapia depois de tudo que passei. Comecei a fazer essas peças quando ainda estava na cadeira de rodas. Foi um jeito que encontrei de ocupar a mente e as mãos quando parecia que o mundo tinha acabado para mim. No começo, fazia só para passar o tempo, mas depois as vizinhas começaram a encomendar, e hoje vendo até pela internet, acredita? A Cleide me ensinou como funciona esse negócio de Facebook e WhatsApp. Tenho até um grupinho de clientes fiéis. Meu cantinho aqui é simples, mas é meu. Tenho meus vasinhos de ervas, manjericão, alecrim, hortelã, que uso para temperar a comida e fazer chás. O cheirinho delas me lembra da roça onde cresci, da minha mãe cozinhando no fogão a lenha. Tenho também uma poltrona velha, mas bem macia, onde fico para assistir minhas novelas à noite. E é nessa poltrona que estou sentada agora, contando minha história para vocês. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Sabe, hoje vou contar uma história difícil, mas que precisa ser contada. Uma história sobre como a vida pode mudar num piscar de olhos e como a gente pode ser traído por quem mais deveria nos proteger. Vou falar de um tempo escuro da minha vida, quando fiquei numa cadeira de rodas e meu próprio filho... Bem, vamos com calma. Para entender direito, preciso voltar lá atrás, no tempo em que eu era só uma menininha em Atibaia, correndo descalça pelos cafezais, sem imaginar o que a vida tinha reservado para mim. Nasci em Atibaia, em 1947, numa casinha simples de madeira com telhas de barro, bem pertinho dos cafezais. Meu pai, Gumercindo Oliveira, era colhedor de café, um homem de mãos calejadas e coração manso. Minha mãe, Sebastiana, cuidava da casa e de nós, os 5 filhos. Eu era a do meio, entre 2 irmãos mais velhos, Odair e Iracema, e 2 mais novos, Zuleide e Durval. Nossa casa tinha apenas 3 cômodos, uma sala que também era cozinha, com um fogão a lenha que mamãe acendia de madrugada, e 2 quartos onde nos apertávamos para dormir. O quintal era grande, com pés de jabuticaba, goiaba e um limoeiro que meu pai plantou quando eu nasci. Tínhamos galinhas, um cachorro chamado Pingo e uma horta que nos dava quase tudo o que precisávamos para comer. Nas paredes da sala havia um quadro de Nossa Senhora Aparecida e um retrato em preto e branco do casamento dos meus pais. Nossa vida era simples, mas rica em afeto. Acordo cedo era a regra lá em casa. Às 5 da manhã, papai já estava de pé, tomava um café forte que mamãe deixava pronto e ia para os cafezais. Nós, crianças, levantávamos por volta das 6. Mamãe preparava mingau de fubá com leite que vinha da vaca do seu Aristides, nosso vizinho. Depois, arrumávamos a casa juntos. Cada um tinha sua tarefa. A minha era varrer o terreiro, juntar os ovos das galinhas e ajudar a estender as roupas no varal. Lá pelos 8 anos, comecei a ir para a Escola Municipal Santo Antônio, que ficava a quase 1 hora de caminhada da nossa casa. Íamos a pé, eu e meus irmãos, por uma estrada de terra vermelha que cortava os cafezais.
No tempo de chuva, chegávamos com os pés enlameados. No tempo seco, cobertos de poeira. Mas éramos felizes naquele caminho. Brincávamos de adivinhar formas nas nuvens, cantávamos cantigas que aprendíamos com minha avó Teodora e inventávamos histórias sobre as pessoas que viviam nas fazendas por onde passávamos. Na escola, minha professora favorita era Dona Eulália, uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque que tinha uma paciência de santo. Foi ela quem me ensinou a ler e escrever, abrindo as portas de um mundo novo para mim. Eu adorava os livros, mesmo tendo pouquíssimos em casa, apenas uma Bíblia velha e alguns almanaques que meu pai trazia da cidade. Quando aprendi a ler bem, lia tudo em voz alta para minha mãe enquanto ela cozinhava ou costurava. As brincadeiras daquela época eram simples. Rodas de ciranda no terreiro da escola, amarelinha riscada com carvão no chão de terra batida do nosso quintal, bonecas feitas de sabugo de milho com cabelos de palha que minha avó me ensinava a fazer. Os meninos jogavam bola feita de meia velha recheada com retalhos e empinavam pipas com varetas de bambu e papel de seda. Nos fins de semana, íamos ao riacho que passava perto de casa. Era estreito, mas tinha águas claras onde pescávamos lambaris e tomávamos banho nas tardes quentes de verão. A comida era o que a terra nos dava. No café da manhã, além do mingau, comíamos broa de fubá que mamãe assava uma vez por semana. No almoço, quase sempre tinha arroz, feijão, uma verdura da horta, e nos dias bons, um pedacinho de carne ou ovo frito. O jantar era caldo de mandioca com carne seca ou sobras do almoço. Nas festas de São João, que eram as mais animadas em Atibaia, mamãe fazia pamonha, curau e bolo de fubá. A cidade toda se reunia na praça central para dançar quadrilha, pular fogueira e soltar balões. Foi nessa época, por volta dos 10 anos, que comecei a perceber que minha família passava por dificuldades. O café não estava dando tanto dinheiro como antes, e papai começou a ficar preocupado. Lembro dele e mamãe conversando baixinho à noite, pensando que estávamos dormindo. Falavam em tentar a vida em outro lugar, procurar trabalho na cidade grande. Não entendi muito bem na época, mas sentia um aperto no peito quando os via com aquela expressão de preocupação. Em 1958, quando eu tinha 11 anos, veio a notícia que mudaria nossas vidas. Um tio de papai, que vivia em Itapetininga, ofereceu um emprego para ele numa fábrica têxtil que estava se expandindo. Seria um trabalho fixo, com salário certo no fim do mês, algo que a lavoura de café não garantia mais. Depois de muita conversa e algumas lágrimas de mamãe, que não queria deixar sua terra natal, a decisão foi tomada. Nos mudaríamos para Itapetininga. Lembro-me como se fosse hoje do dia em que deixamos Atibaia. Era um domingo de manhã e o caminhão que levaria nossas poucas mobílias já estava carregado. Mamãe olhou uma última vez para o limoeiro do quintal, papai se despediu dos vizinhos com abraços fortes e nós, crianças, choramos ao dizer adeus ao Pingo, nosso cachorro, que ficaria com a família do seu Aristides. Partimos com o coração apertado, mas também com esperança de dias melhores na nova cidade. Não sabíamos naquele momento que a vida em Itapetininga traria tantas alegrias, mas também grandes desafios para nossa família, especialmente para mim. A mudança para Itapetininga abriu um novo capítulo na nossa vida. Nos instalamos numa casa simples no bairro Vila Nova, não muito longe da fábrica onde papai começou a trabalhar. Era maior que nossa casinha em Atibaia, com 4 cômodos e um pequeno quintal onde mamãe logo plantou uma horta. A adaptação foi difícil no começo. Éramos os caipiras de Atibaia, como algumas crianças da escola nova nos chamavam. Mas logo fizemos amigos e nos acostumamos com o jeito de viver daquela cidade que, diferente de Atibaia, já tinha mais cara de cidade grande, com suas ruas largas e o movimento do comércio. Os anos foram passando e a vida seguiu seu curso. Terminei os estudos primários, mas não pude continuar. Precisava ajudar em casa. Comecei a trabalhar aos 15 anos como ajudante numa confecção de roupas perto de casa. Foi lá que conheci o Valdemar Mendonça,
um rapaz alto, de sorriso fácil, que entregava tecidos para as costureiras. Ele era 5 anos mais velho que eu, filho de portugueses que tinham uma pequena mercearia na cidade. Namoramos por 3 anos e nos casamos em 1966, quando eu tinha 19 anos. Nosso casamento foi simples, na igreja matriz de Itapetininga, com uma festinha no quintal da casa dos meus sogros. Fomos morar num cômodo nos fundos da mercearia deles, enquanto juntávamos dinheiro para comprar nosso próprio cantinho. Valdemar trabalhava com o pai na mercearia e eu continuei na confecção. Em 1967, nasceu nosso primeiro filho, Osvaldo. 3 anos depois, em 1970, veio nossa menina, Conceição. A família estava completa e, em 1972, conseguimos comprar uma casinha própria no bairro Vila Rosa. A vida seguia tranquila. Trabalhávamos duro, criávamos nossos filhos, visitávamos meus pais nos fins de semana. Eles ainda moravam na Vila Nova. Valdemar assumiu a mercearia quando meu sogro faleceu, em 1975, e eu deixei a confecção para ajudá-lo no comércio. Foram anos de muito trabalho, mas também de muita união. Osvaldo e Conceição cresceram, estudaram, fizemos questão que tivessem a oportunidade que não tivemos. Osvaldo se interessou pelo comércio desde cedo e, quando terminou o colegial, veio trabalhar conosco na mercearia. Já tinha planos grandes, falava em transformar aquele negócio pequeno em algo maior. Conceição, minha filha, sempre foi mais quieta, estudiosa. Formou-se professora na Escola Normal de Itapetininga e começou a dar aulas numa escola municipal. Em 1990, casou-se com Jerônimo, um funcionário do banco, e mudou-se para São Paulo. Senti muito sua partida, mas ficava feliz quando vinha nos visitar com os netos, Cleide e Raul. A vida seguia seu rumo, com suas alegrias e tristezas normais, até que em 2005, quando eu tinha 58 anos, aconteceu a tragédia que mudaria tudo. Era uma tarde de domingo. Voltávamos de um almoço na casa de amigos. Chovia forte e, numa curva da estrada que liga Itapetininga a Tatuí, um caminhão perdeu o controle e bateu de frente com nosso carro. Valdemar morreu na hora. Eu sobrevivi, mas com ferimentos graves na coluna. Passei 3 meses internada no hospital regional, entre cirurgias e recuperação. Quando finalmente voltei para casa, estava numa cadeira de rodas. Os médicos foram claros, eu não voltaria a andar. Foi um baque terrível. Perder meu marido e minha independência de uma vez só. Osvaldo, que na época tinha 38 anos, assumiu os cuidados comigo e a administração da mercearia, que já tinha se transformado num pequeno mercado. No começo, ele parecia lidar bem com a situação. Era atencioso, paciente. Contratou uma moça para me ajudar durante o dia, enquanto ele trabalhava no mercado. Conceição vinha de São Paulo nos fins de semana, quando podia, para me visitar e dar uma força. Aos poucos, fui me adaptando à nova realidade. Aprendi a fazer algumas coisas sozinha na cadeira de rodas, comecei a fazer crochê para passar o tempo. Uma vizinha me ensinou, dizia que era bom para exercitar as mãos e a mente. Mas percebi que Osvaldo começou a mudar. A responsabilidade parecia estar pesando demais. Ele, que sempre foi alegre e falante como o pai, foi ficando calado, com o semblante fechado. As contas do mercado não iam bem. Tinha dívidas com fornecedores. E havia também a namorada, Ivonete, com quem ele já vivia junto há alguns anos, mas que nunca se deu bem comigo. Dizia que eu era antiquada e implicava com tudo que ela fazia. Foi cerca de 6 meses depois do acidente que as coisas começaram a desandar de vez. Uma tarde, Osvaldo chegou em casa com um papel na mão. Era uma procuração, dizia ele, para que pudesse cuidar das minhas coisas, já que eu estava impossibilitada. Naquele momento, não vi maldade. Confiei no meu filho. Assinei o documento sem ler direito, achando que era para facilitar a administração do mercado e da minha aposentadoria por invalidez, que tinha começado a receber. Uma semana depois, a moça que me ajudava foi dispensada. Precisamos economizar, disse Osvaldo. Ivonete viria algumas vezes por semana para dar uma olhada em mim. A comida começou a escassear, a casa ficava cada vez mais suja, minhas roupas nem sempre eram lavadas.
Quando reclamava, ouvia que eu estava sendo ingrata, que eles já faziam muito por mim. Um dia, perguntei sobre o dinheiro da minha aposentadoria, que deveria dar para cobrir minhas despesas básicas e remédios. Foi quando Osvaldo explodiu pela primeira vez. A senhora acha que essa mixaria dá para quê? Mal paga os remédios caros que precisa tomar. Ainda tenho que tirar do meu bolso para te sustentar. Fiquei em choque com a agressividade na voz dele, tão diferente do menino carinhoso que criei. Na semana seguinte, quando Conceição telefonou, ela já não vinha tanto nos visitar por causa do trabalho e dos filhos. Pedi para falar a sós. Tentei contar o que estava acontecendo, mas Osvaldo ficou por perto o tempo todo, ouvindo a conversa, e eu não tive coragem de dizer nada. Só depois entendi que ele controlava tudo, as visitas, os telefonemas, o que entrava e saía daquela casa. Foi quando comecei a perceber que tinha caído numa armadilha. Meu próprio filho, sangue do meu sangue, estava me maltratando. Não com socos ou tapas, mas com algo que dói tanto quanto: negligência, abandono emocional, controle do meu dinheiro. Eu, que sempre fui independente, trabalhadora, estava ali, presa numa cadeira de rodas, completamente à mercê dele. O pior momento foi quando descobri, por acaso, que o mercado tinha sido vendido. Encontrei um papel embaixo da mesa da sala. Devia ter caído do bolso do Osvaldo. Era um recibo de venda, com um valor bem maior do que imaginei que nosso pequeno negócio valia. O mercado que construímos com tanto sacrifício, que era metade meu por direito após a morte do Valdemar, tinha sido vendido sem meu conhecimento real. A procuração que assinei dava esse poder a ele. Quando confrontei Osvaldo, veio a revelação mais dolorosa. A senhora não tem mais nada, entendeu? O mercado era meu por direito, fui eu que fiz ele crescer. O dinheiro da sua aposentadoria mal dá para os seus remédios. Se não fosse por mim, estaria num asilo. Deveria me agradecer por ainda ter um teto. Naquela noite, sozinha no meu quarto, chorei como nunca tinha chorado antes. Não pelo dinheiro ou pelo mercado, mas pela traição. Como meu próprio filho podia me tratar assim? O que tinha acontecido com aquele menino doce que eu embalei nos braços? E o pior, eu estava presa, sem saída, sem poder andar, sem dinheiro próprio, sem ninguém para me ajudar. Conceição estava longe, em São Paulo, com sua própria vida. Meus irmãos estavam espalhados. Odair tinha falecido, Iracema vivia no Paraná, Zuleide em Minas Gerais e Durval eu nem sabia mais onde andava. Aquela noite marcou o início dos 3 anos mais difíceis da minha vida. 3 anos de humilhações diárias, de comida escassa, de remédios que nem sempre chegavam na hora certa, de roupas sujas, de solidão. 3 anos em que aprendi o que é o verdadeiro desamparo. E tudo isso pelas mãos de quem eu mais amava, de quem eu menos esperava. Aqueles 3 anos foram um longo pesadelo. O que começou com pequenos sinais de negligência transformou-se num sistema completo de abuso e controle. Meu quarto, no fundo da casa, tornou-se minha prisão. Osvaldo e Ivonete ocupavam o quarto principal e a sala, e eu raramente saía do meu espaço, a não ser para ir ao banheiro, quando alguém se dispunha a me ajudar, o que nem sempre acontecia no momento necessário. A cadeira de rodas, que devia ser minha aliada para alguma independência, ficava frequentemente fora do meu alcance. Para a senhora não cair tentando sair sozinha, dizia Osvaldo com falsa preocupação. Eu sabia a verdade. Era para me manter presa, dependente, sem poder sair nem mesmo para a calçada em frente de casa. As refeições foram se tornando cada vez mais escassas e de pior qualidade. Enquanto eles comiam carne e alimentos frescos, a mim eram servidos restos de dias anteriores ou comida de qualidade inferior. A senhora não pode comer muita gordura por causa da saúde, era a desculpa. Muitas vezes, o almoço era apenas um prato de arroz com feijão ralo, sem nenhum acompanhamento. O jantar, frequentemente, nem existia. Já está tarde, amanhã a senhora come direito, diziam quando eu reclamava de fome à noite. Meus remédios, essenciais para controle da pressão e das dores crônicas da coluna, começaram a faltar.
A farmácia está sem estoque. O médico precisa renovar a receita. Está muito caro. Temos que esperar o mês que vem. As desculpas variavam, mas o resultado era o mesmo. Dias e até semanas sem a medicação necessária, com dores que me faziam chorar baixinho à noite para não incomodar e sofrer mais represálias. A higiene pessoal tornou-se um luxo raro. O banho, que deveria ser diário dada a minha condição, acontecia 2 ou 3 vezes por semana, quando Ivonete tinha tempo para me ajudar. Mesmo assim, era apressado, sem cuidado, muitas vezes com água fria. Não tem gás para esquentar tanta água, dizia ela, enquanto eu tremia de frio mesmo nos dias mais quentes. Minhas roupas eram lavadas raramente, e a cama trocada talvez 1 vez por mês. O odor no quarto era constante, aumentando minha vergonha e humilhação. O dinheiro da minha aposentadoria, que deveria garantir pelo menos meu conforto básico, desaparecia completamente nas mãos de Osvaldo. Quando mencionei certa vez que precisava de uma blusa nova porque a única que tinha já estava rasgada, ele explodiu. A senhora pensa que dinheiro dá em árvore? Tem ideia de quanto gasto com a senhora? Os remédios, a comida, a água e luz que consome ficando o dia todo em casa. Devia agradecer por não estar num asilo público. Descobri, por acaso, que Osvaldo havia comprado um carro novo com o dinheiro da venda do mercado. Também fizeram uma reforma na cozinha, com armários novos e eletrodomésticos modernos, coisas que eu só via quando raramente me levavam para fora do quarto. O contraste entre o luxo em que viviam e as condições em que me mantinham era chocante. A pior parte, talvez, fosse o isolamento. Osvaldo controlava rigorosamente minhas comunicações com o mundo exterior. O telefone fixo ficava na sala, longe do meu alcance. Quando pedi um celular, para poder ao menos ligar para minha filha, quando sentisse necessidade, fui ridicularizada. Para quê? Para ficar incomodando a Conceição com bobagens? Ela tem a vida dela, não pode ficar ouvindo as reclamações da senhora o tempo todo. As visitas tornaram-se raras. Quando Conceição ligava avisando que viria me ver, frequentemente Osvaldo inventava uma desculpa de última hora. Eu estava doente demais para receber visitas. Tínhamos um compromisso inadiável. A casa estava em reforma. Com o tempo, minha filha começou a ligar cada vez menos, talvez acreditando que eu realmente não queria ou não podia vê-la. Os poucos vizinhos que tentavam me visitar eram recebidos com hostilidade. Minha mãe está descansando. Hoje não é um bom dia. Volte outra hora. Eventualmente as pessoas desistiram. Osvaldo espalhou pela vizinhança que eu tinha problemas mentais depois do acidente, que ficava confusa e inventava coisas. Assim, caso eu conseguisse falar com alguém e denunciar o que acontecia, não seria levada a sério. Uma única pessoa persistia em tentar me ver, Dona Quitéria, uma senhora de quase 80 anos que morava 2 casas adiante. Ela vinha quase toda semana, trazendo um bolinho ou um doce, e Osvaldo não tinha coragem de barrar completamente uma senhora daquela idade, respeitada na vizinhança. Mesmo assim, ele ou Ivonete sempre ficavam no quarto durante as visitas, garantindo que eu não pudesse contar o que realmente acontecia. Numa dessas visitas, quando Ivonete saiu por um momento para atender o telefone, consegui sussurrar para Dona Quitéria. Me ajude, por favor. Eles estão ficando com meu dinheiro, não me alimentam direito. A expressão dela foi de choque, mas antes que pudesse responder, Ivonete voltou. Na semana seguinte, Osvaldo disse que eu estava com uma gripe forte e não podia receber ninguém. Depois disso, Dona Quitéria não conseguiu mais me ver. Sempre havia uma desculpa. As humilhações verbais eram constantes, especialmente quando Osvaldo bebia, o que começou a acontecer com frequência. Olha só o que sobrou da minha mãe, uma inútil, um peso morto, dizia ele para Ivonete, como se eu não estivesse ali ou não pudesse ouvir. Tenho que carregar nas costas uma velha que não serve para nada. Ivonete geralmente ria ou acrescentava seus próprios insultos, e ainda reclama da comida como se merecesse melhor. Em 2007, comecei a desenvolver escaras, feridas na pele causadas pela falta de movimento e pela umidade constante da roupa de cama raramente trocada. A dor era lancinante, mas quando pedi para ser levada ao médico, Osvaldo se recusou.
Não temos dinheiro para ficar correndo em médico por qualquer coisinha. Só quando as feridas infeccionaram, com odor forte e secreção, ele me levou ao pronto-socorro, temendo que eu morresse e ele fosse responsabilizado. No hospital, o médico ficou horrorizado com meu estado. Desnutrida, desidratada, com escaras infectadas e sinais claros de negligência. Perguntou como eu estava sendo cuidada em casa. Antes que eu pudesse responder, Osvaldo interveio. Doutor, fazemos o possível, mas a idade não perdoa. E ela se recusa a comer direito, sabe como são os idosos. O médico pareceu desconfiado, mas não insistiu. Receitou antibióticos e orientou sobre os cuidados com as feridas. Em casa, o tratamento prescrito foi seguido apenas parcialmente. Os antibióticos, sim, porque Osvaldo temia que eu piorasse e voltasse ao hospital, onde poderiam fazer mais perguntas. Mas os curativos eram feitos com desleixo e a alimentação continuou precária. Desenvolveu-se um ciclo perverso. Quanto mais fraca eu ficava pela má nutrição, menos podia me defender ou buscar ajuda. Em 2008, comecei a ter pensamentos sombrios. Talvez fosse melhor morrer de uma vez, em vez de continuar sofrendo aquela morte lenta, diária, feita de pequenas e grandes crueldades. Cheguei a guardar alguns comprimidos, pensando em tomar todos de uma vez. Mas algo me impedia. Talvez a fé em Deus, talvez a esperança teimosa de que alguém notaria minha situação e me ajudaria. O inverno de 2008 foi particularmente difícil. A casa era fria, sem isolamento adequado, e meu quarto, no fundo, era o mais gelado de todos. Não tinha cobertores suficientes, apenas um edredom velho e fino. Desenvolvi uma pneumonia que quase me levou. Desta vez, quando Osvaldo me levou ao hospital, já quase inconsciente, fiquei internada por 2 semanas. Foi durante essa internação que tive um pequeno raio de esperança. Uma enfermeira, Creuza, notou os sinais de negligência prolongada. Não apenas as escaras, mas também a desnutrição evidente, as unhas dos pés nunca cortadas, o cabelo emaranhado que não era lavado adequadamente havia meses. Quando Osvaldo não estava por perto, ela me perguntou diretamente se eu estava sendo bem cuidada em casa. Hesitei. Anos de abuso haviam me ensinado a temer as consequências de falar. E se Osvaldo descobrisse? E se ninguém acreditasse em mim? E se a situação piorasse ainda mais quando eu voltasse para casa? Mas o olhar gentil de Creuza me deu coragem. Com voz trêmula, contei um pouco da minha situação. Não tudo. Apenas o suficiente para que ela entendesse que algo estava muito errado. Creuza prometeu buscar ajuda, falar com a assistente social do hospital. Por um momento, senti uma ponta de esperança. Mas Osvaldo, sempre vigilante, percebeu que eu estava conversando demais com a enfermeira. No dia seguinte, exigiu minha alta hospitalar, contra as recomendações médicas, alegando que cuidaria de mim em casa. De volta ao meu cárcere doméstico, a situação piorou. Osvaldo, suspeitando que eu havia falado algo, tornou-se ainda mais controlador e cruel. Se a senhora pensa que alguém vai acreditar numa velha caduca contra o filho dedicado que cuida dela, está muito enganada. Qualquer denúncia, e a senhora vai direto para um asilo público, daqueles onde os velhos ficam amarrados na cama e cheios de feridas. A ameaça do asilo era seu trunfo constante. Ele sabia que eu temia mais do que tudo ser abandonada num lugar impessoal, entre estranhos, longe de qualquer possibilidade de resgate. Ao menos em casa, por pior que fosse, eu ainda tinha a pequena esperança de que algum dia minha filha descobriria a verdade ou algum vizinho notaria e denunciaria. O ano de 2009 começou tão sombrio quanto o anterior havia terminado. Eu já não tinha mais força para resistir ou protestar. Aceitava a comida escassa sem reclamar, não pedia mais remédios quando as dores aumentavam, não implorava por banho mesmo quando o cheiro do próprio corpo me enojava. Havia me resignado àquela meia-vida, àquela existência de sombra. Mas o destino, às vezes, tem caminhos surpreendentes. Em março daquele ano, recebi uma visita inesperada que mudaria tudo. Conceição, minha filha,
Apareceu sem avisar. Havia tentado ligar várias vezes nas semanas anteriores, mas Osvaldo sempre dizia que eu estava dormindo ou indisposta. Preocupada com a dificuldade crescente de falar comigo, ela decidiu vir pessoalmente, trazendo minha neta Cleide, na época com 16 anos. Osvaldo não estava em casa naquele dia. Tinha ido a uma cidade vizinha resolver negócios. Ivonete tentou impedir a entrada de Conceição, dizendo que eu estava muito doente, mas minha filha foi firme. É minha mãe, e eu vou vê-la agora. Quando Conceição entrou no meu quarto e viu meu estado, magra, suja, com feridas mal cuidadas, num ambiente insalubre, o choque em seu rosto disse tudo. Mãe, pelo amor de Deus, o que fizeram com a senhora? Naquele momento, as barreiras que eu havia construído para suportar o sofrimento sem enlouquecer desmoronaram. Comecei a chorar como uma criança perdida, incapaz de falar por alguns minutos. Quando finalmente consegui me acalmar, contei tudo. A procuração assinada sem entender, o dinheiro da aposentadoria desviado, a venda do mercado sem meu consentimento real, a comida negada, os remédios racionados, os abusos verbais, o isolamento forçado. Conceição ouviu tudo em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Cleide, minha neta, segurava minha mão, chorando também. Quando terminei de falar, Conceição pegou o celular e fez 2 ligações. Uma para o marido, Jerônimo, em São Paulo, e outra para a polícia local. Isso acaba hoje, mãe, ela disse com uma determinação que nunca vi antes em sua voz. Vou levar a senhora daqui agora mesmo. Março de 2009 marcou o fim do meu cativeiro. Quando Conceição viu meu estado, sua reação foi imediata e decisiva. Vamos acabar com isso hoje mesmo, disse ela, com uma firmeza que nunca havia demonstrado antes. Ligou para Jerônimo em São Paulo e para a polícia local, explicando brevemente a situação. Enquanto esperávamos, Conceição e Cleide tentaram melhorar meu estado. Minha filha me deu um banho cuidadoso, lavou meu cabelo emaranhado e trocou minhas roupas. Cada movimento revelava uma nova marca de negligência em meu corpo. As escaras nas costas e nádegas, os hematomas inexplicáveis, as unhas encravadas dos pés. Mãe, como deixaram a senhora chegar a esse ponto? Murmurava Conceição entre lágrimas, enquanto tentava ser gentil para não me machucar mais. A polícia chegou antes de Osvaldo retornar. 2 policiais, um homem e uma mulher, documentaram meu estado e o ambiente precário onde eu vivia. A policial, Sargento Eulália, tinha experiência com casos de abuso de idosos e fez perguntas detalhadas sobre minha situação financeira, a procuração, a venda do mercado. Tomou meu depoimento com paciência, permitindo que eu descansasse quando a emoção me dominava. Dona Casemira, a senhora está segura agora, garantiu ela. Vamos providenciar que a senhora receba os cuidados necessários e que os responsáveis sejam punidos. Sua voz firme me deu conforto, mas eu ainda temia a reação de Osvaldo quando descobrisse o que estava acontecendo. Não precisei esperar muito. Osvaldo chegou quando os policiais ainda estavam na casa. Ao ver as viaturas estacionadas na frente, entrou apressado, sua expressão mudando do susto para a raiva quando viu a cena no meu quarto. Eu limpa e trocada, Conceição ao meu lado, os policiais documentando tudo. "O que é isso? O que estão fazendo na minha casa?" gritou ele, tentando assumir o controle da situação. Quando os policiais explicaram que estavam investigando denúncias de abuso e negligência, ele tentou sua estratégia habitual. "Minha mãe tem problemas mentais desde o acidente, inventa coisas. Perguntem a qualquer vizinho como cuido bem dela." Mas era tarde demais para suas mentiras. As evidências estavam ali, visíveis em meu corpo maltratado, no quarto insalubre, na geladeira cheia de comida boa que nunca chegava ao meu prato. E mais importante, havia testemunhas agora, não apenas Conceição e Cleide, mas os policiais que documentavam cada detalhe. Enquanto os policiais levavam Osvaldo para prestar depoimento, Conceição me levou direto para o hospital. Jerônimo chegou de São Paulo naquela mesma noite, dirigindo o mais rápido que pôde quando soube da situação. No hospital, fui internada imediatamente. O diagnóstico foi duro: desnutrição severa, desidratação,
escaras infectadas, anemia, pneumonia em estágio inicial. Mais alguns meses nestas condições e a senhora poderia não ter sobrevivido, disse o médico sem rodeios. Passei 3 semanas internada, recebendo tratamento intensivo. Conceição ficou comigo o tempo todo, dormindo numa cadeira ao lado da minha cama, saindo apenas para resolver as questões legais que se acumulavam. Jerônimo voltou para São Paulo para cuidar dos filhos e do trabalho, mas vinha nos fins de semana. Cleide, minha neta querida, vinha após a escola, trazendo desenhos para alegrar o quarto de hospital. Durante esse período, muita coisa aconteceu no campo legal. Conceição contratou o Dr. Euclides, um advogado especializado em direitos dos idosos, que entrou com ações para anular a procuração que eu havia assinado sob coação, recuperar o controle da minha aposentadoria e investigar o que havia acontecido com o dinheiro da venda do mercado. Também foi aberto um processo criminal contra Osvaldo por abuso financeiro e negligência com pessoa vulnerável. A investigação revelou a extensão do abuso. Osvaldo havia vendido o mercado por um valor muito acima do que me contou, comprado um carro novo, reformado a casa e ainda tinha uma quantia considerável em uma conta bancária em seu nome. Tudo isso enquanto eu passava fome e vivia em condições degradantes. A procuração foi anulada pela Justiça e uma medida protetiva foi emitida impedindo Osvaldo de se aproximar de mim. Depois da alta hospitalar, não podia voltar àquela casa de horrores. Conceição e Jerônimo me levaram para São Paulo, para viver com eles temporariamente enquanto decidíamos o que fazer. Seu apartamento não era adaptado para cadeira de rodas, mas eles reorganizaram os móveis para facilitar minha circulação. O mais importante era que, pela primeira vez em anos, eu me sentia segura e amada. A recuperação física foi lenta. As escaras precisaram de meses para cicatrizar completamente. A anemia e a desnutrição melhoraram com uma alimentação adequada, mas meu corpo estava debilitado pelos anos de negligência. Precisei de fisioterapia intensiva para recuperar a força nos braços e melhorar minha mobilidade na cadeira de rodas. A recuperação emocional foi ainda mais desafiadora. Sofria de pesadelos frequentes, acordando no meio da noite suando frio, acreditando que ainda estava presa naquele quarto. Tinha crises de choro repentinas, momentos de pânico quando ficava sozinha por muito tempo. O pior era a ferida da traição. Como meu próprio filho, que eu havia criado com tanto amor, pôde me tratar daquela forma. Foi Dr. Agenor, um psicólogo indicado pelo hospital, quem me ajudou a começar a processar todo esse trauma. Em sessões semanais, aprendi a falar sobre o que havia acontecido, a expressar a raiva e a decepção que sentia, a entender que não tinha culpa pelo comportamento de Osvaldo. A senhora não fez nada para merecer esse tratamento, repetia Dr. Agenor. A responsabilidade é inteiramente dele. 6 meses depois do resgate, em setembro de 2009, tomamos uma decisão importante. Não fazia sentido continuar em São Paulo, onde o apartamento pequeno dificultava minha mobilidade e Conceição e Jerônimo tinham que reorganizar completamente suas vidas para me acomodar. Usando parte do dinheiro recuperado da venda do mercado, a Justiça determinou que 50% do valor me pertencia por direito. Compramos uma casa térrea em Itapetininga, adaptada para cadeira de rodas, em um bairro diferente do anterior, onde ninguém conhecia minha história. Conceição tirou uma licença de 6 meses de seu trabalho como professora para me ajudar na transição. Contratamos a Dona Zuleide, sem relação com minha irmã de mesmo nome, uma cuidadora profissional que vinha durante o dia para me ajudar com a higiene, alimentação e medicação. Aos poucos, fui readquirindo alguma independência, aprendendo a fazer mais coisas sozinha na cadeira de rodas. Minha neta Cleide, que estava concluindo o ensino médio, decidiu prestar vestibular para enfermagem, inspirada pelo que havia presenciado. Vovó, quero ajudar pessoas como a senhora, que não tem voz, disse ela. Seu carinho e dedicação foram fundamentais na minha recuperação. Quanto a Osvaldo, o processo judicial seguiu seu curso. Ele foi condenado a 2 anos de prisão por abuso financeiro e negligência,
mas conseguiu o direito de cumprir a pena em regime aberto. O mais importante para mim não era a punição, mas a proteção. A medida protetiva continuava válida, garantindo que ele não poderia se aproximar de mim. Ivonete desapareceu assim que o caso veio à tona. Soube depois que ela já tinha um histórico de se envolver com homens que maltratavam familiares idosos para ficar com seu dinheiro. Era parte do esquema, não apenas uma espectadora passiva. O dinheiro recuperado judicialmente me deu estabilidade financeira. Além da metade do valor da venda do mercado, recuperei o controle da minha aposentadoria. Não era muito, mas suficiente para viver com dignidade, pagar a cuidadora e os tratamentos médicos contínuos que minha condição exigia. A notícia do meu caso se espalhou pela cidade pequena, como era de se esperar. Algumas pessoas se afastaram, incomodadas com o escândalo. Outras, porém, se aproximaram, oferecendo apoio e amizade genuína. Dona Quitéria, a vizinha que havia tentado me ajudar antes, foi uma das primeiras a me visitar na nova casa. Sempre soube que algo estava errado, disse ela, mas nunca imaginei que fosse tão grave. A experiência terrível que vivi acabou tendo um propósito inesperado. Com a ajuda de Conceição e do Dr. Euclides, comecei a participar de palestras sobre direitos dos idosos em centros comunitários e grupos de terceira idade. Compartilhava minha história como alerta, mostrando que o abuso pode acontecer em qualquer família, mesmo quando menos se espera. Se está acontecendo com você ou com alguém que você conhece, busque ajuda, eu dizia nos encontros. Ligue para o Disque 100, procure o CREAS. Fale com um vizinho de confiança. Não sofra em silêncio como eu sofri. Em 2010, um ano após meu resgate, fundamos um pequeno grupo de apoio para idosos vítimas de abuso em Itapetininga. Nos reuníamos mensalmente na associação de bairro, compartilhando experiências e informações sobre direitos e recursos disponíveis. Era uma forma de transformar minha dor em algo útil, de dar sentido ao sofrimento que havia passado. Aqueles anos escuros não definem quem sou, mas o que aprendi com eles faz parte de mim agora. Aprendi sobre a capacidade humana para a crueldade, mas também para a bondade e a redenção. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para encontrar um novo propósito. E, acima de tudo, aprendi que pedir ajuda não é fraqueza. É o primeiro passo para a libertação. Hoje, aos 78 anos, vivo uma vida tranquila e digna aqui em Itapetininga, na mesma casinha adaptada que compramos em 2009. Os anos se passaram e muita coisa mudou. Mas a sensação de segurança e paz que encontrei depois daquele resgate continua sendo minha maior riqueza. Minha rotina é simples e aconchegante. Acordo cedo, por volta das 6 da manhã, um hábito que nunca perdi desde a infância na roça. A primeira coisa que faço é agradecer a Deus por mais um dia, por estar viva e bem cuidada. Depois, vem o café da manhã, que preparo sozinha na cozinha adaptada. Desenvolvi várias técnicas para me virar na cadeira de rodas. A bancada mais baixa, os armários com portas de correr e prateleiras ao alcance das mãos fazem toda a diferença. Passo as manhãs geralmente fazendo crochê na varanda da frente, onde posso sentir o sol e ver o movimento da rua. Esse trabalho manual, que comecei durante os anos difíceis como forma de distração, tornou-se minha terapia e também uma pequena fonte de renda. Faço colchas, tapetes, cachecóis e principalmente roupinhas de bebê, que vendo pela internet. Graças à minha neta Cleide, que criou uma página no Facebook para mostrar meus trabalhos. Dona Zuleide, minha cuidadora, ainda vem 3 vezes por semana para me ajudar com a limpeza mais pesada da casa e com o banho completo. Nos outros dias, consigo me virar bem com as adaptações que foram feitas no banheiro, as barras de apoio, o banco de banho e o chuveirinho manual. É uma vitória imensa para mim conseguir cuidar da minha higiene pessoal depois de tantos anos dependendo totalmente dos outros. O almoço é um momento especial do meu dia. Gosto de cozinhar pratos simples da minha infância: arroz, feijão, uma carne refogada com batatas, sempre com temperos frescos da hortinha que mantenho em vasos adaptados na altura da minha cadeira.
Às vezes, quando as mãos doem muito por causa da artrite, compro marmita do restaurante da Dona Odete, aqui da esquina, que conhece meus gostos e sempre capricha no tempero. As tardes são dedicadas a diferentes atividades, dependendo do dia. Às segundas e quartas, vou ao Centro de Convivência do Idoso, onde participo de um grupo de artesanato e de palestras sobre saúde e direitos. É lá que nosso grupo de apoio a idosos vítimas de abuso continua se reunindo, agora com o apoio da prefeitura. Às terças e quintas, recebo a visita da fisioterapeuta Ivonete. Sim, o mesmo nome daquela que me maltratou, mas uma pessoa completamente diferente, cheia de bondade, que me ajuda a manter a mobilidade dos braços e a prevenir as temidas escaras. As sextas-feiras são especiais, dia de receber a visita da minha neta Cleide, que agora, com 32 anos, já é enfermeira formada, casada e com um filhinho de 2 anos, meu bisneto Raul. Ela se mudou para Itapetininga depois de se formar, justamente para ficar mais perto de mim. Vê-la brincando com o pequeno Raul no tapete da minha sala enche meu coração de uma alegria que não consigo descrever. É como se a vida tivesse dado uma volta completa, trazendo de volta a inocência e a esperança que um dia pensei ter perdido para sempre. Os fins de semana são mais quietos. Assisto às missas pela televisão no domingo de manhã. Ainda não me sinto confortável em multidões, um resquício dos anos de isolamento forçado. À tarde, gosto de ler. Minha vista já não é mais a mesma, mas com os óculos de leitura consigo me deliciar com romances e livros de história. A leitura, que foi meu refúgio na infância, voltou a ser uma grande companheira na velhice. Conceição e Jerônimo, que continuam morando em São Paulo, vêm me visitar pelo menos uma vez por mês. Minha filha se aposentou como professora há 2 anos e agora tem mais tempo para passar comigo. Estamos mais próximas do que nunca. O trauma que vivemos juntas criou um laço especial entre nós. Ela entende minhas fragilidades, respeita meus momentos de tristeza e celebra comigo cada pequena vitória do dia a dia. Financeiramente, vivo uma vida modesta, mas confortável. Minha aposentadoria, somada à pequena renda que obtenho com o artesanato, cobre minhas necessidades básicas. O dinheiro recuperado da venda do mercado foi em grande parte usado na compra e adaptação da casa, mas uma pequena reserva ainda me dá segurança para emergências médicas. Não é uma vida de luxos, mas depois do que passei, ter comida saudável na mesa, roupas limpas no armário e remédios na hora certa já é um luxo imenso. Minha saúde, considerando tudo que passei, está surpreendentemente boa. A cadeira de rodas continua sendo minha companheira inseparável. As lesões na coluna do acidente eram irreversíveis. Tenho problemas de pressão alta, controlados com medicação, e a artrite que dificulta alguns movimentos, especialmente em dias frios. Mas me considero afortunada. Muitos na minha idade e com meu histórico de traumas estariam em condições muito piores. A relação com Osvaldo continua sendo uma ferida aberta. Ele cumpriu sua pena em regime aberto e, pelo que soube, mudou-se para uma cidade no interior do Paraná depois disso. Nunca mais tentou me contatar diretamente. A medida protetiva e, talvez, a vergonha o mantém afastado. Às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda me pego pensando nele, perguntando-me onde errei, o que poderia ter feito diferente. O Dr. Agenor, meu psicólogo que ainda vejo mensalmente, me ajuda a entender que não tive culpa, que algumas pessoas fazem escolhas ruins independentemente de como foram criadas. Uma das maiores alegrias da minha vida atual é o reconhecimento que recebo pelo trabalho com outros idosos. No ano passado, recebi uma homenagem da Câmara Municipal pelos 10 anos de dedicação ao grupo de apoio. Ver pessoas que passaram por situações semelhantes encontrando força para recomeçar, muitas vezes inspiradas pela minha história, dá sentido a todo o sofrimento que passei. Os vizinhos da rua onde moro se tornaram uma segunda família. Dona Quitéria, aquela mesma senhora que tentou me ajudar nos tempos difíceis, acabou se mudando para perto da minha casa nova, por coincidência. Aos 98 anos, ainda lúcida e ativa,
é minha companheira de chá das 5 todas as quartas-feiras. O Sr. Durval, sem relação com meu irmão de mesmo nome, um senhor viúvo que mora do outro lado da rua, sempre aparece com alguma fruta do seu quintal ou para consertar alguma coisa que quebrou em casa. A tecnologia também trouxe mudanças positivas para minha vida. Cleide me ensinou a usar um tablet, onde posso ver fotos da família, conversar por vídeo com Conceição quando ela está em São Paulo e até mesmo vender meu artesanato online. Nunca imaginei, naquela infância em Atibaia, correndo descalça pelos cafezais, que um dia estaria conectada ao mundo inteiro através de uma telinha na palma da mão. Se olho para trás, vejo uma vida de altos e baixos, de dores profundas, mas também de grandes alegrias. O tempo que passei naquele quarto escuro, tratada como um fardo, poderia ter me amargado para sempre. Mas escolhi um caminho diferente. O da gratidão pelas pequenas bênçãos de cada dia, pelo sol que entra pela janela da varanda, pelo cheiro do café fresco de manhã, pelo sorriso do meu bisneto. Em Itapetininga, encontrei não apenas um lar, mas um propósito. Aqui, nesta cidade que me viu sofrer, mas também me viu renascer, aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar. Como diz aquele velho ditado que minha mãe repetia: Deus escreve certo por linhas tortas. E as linhas da minha vida, por mais tortas que tenham sido em alguns momentos, me trouxeram exatamente onde eu deveria estar. Meus queridos que me acompanharam até aqui, depois de compartilhar minha história com vocês, sinto que preciso deixar alguns conselhos que vêm do fundo do meu coração e da minha própria experiência dolorosa. Se você é uma pessoa idosa que está passando por situação de abuso, ou conhece alguém nessa condição, preste muita atenção no que vou dizer. O abuso financeiro contra idosos é uma violência silenciosa, que muitas vezes ocorre dentro do próprio lar, praticada por quem deveria nos proteger. Começa de forma sutil. Um filho ou parente que ajuda a administrar o dinheiro da aposentadoria, que pede para assinar documentos sem explicar direito, que assume controle das contas bancárias para facilitar. Aos poucos, a pessoa idosa vai perdendo autonomia, voz e dignidade. Aprendi da pior maneira possível que confiar cegamente, mesmo em filhos ou parentes próximos, pode ser perigoso quando se trata de dinheiro. Não tenha vergonha de verificar extratos bancários, de pedir explicações claras sobre suas finanças, de consultar um advogado antes de assinar qualquer documento. Seu dinheiro é fruto do seu trabalho, da sua vida inteira de esforço. Você tem todo o direito de saber onde e como está sendo usado. Se você está vivendo uma situação de abuso, saiba que existem caminhos para sair dela. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é quebrar o silêncio. Conte para alguém de confiança, um outro familiar, um vizinho, um profissional de saúde. Existem órgãos públicos preparados para te ajudar. O Disque 100 recebe denúncias anônimas 24 horas por dia. O CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, da sua cidade oferece apoio, e a Delegacia do Idoso, presente em muitas cidades, é especializada nestes casos. Para as famílias, deixo um alerta. Fiquem atentos aos sinais de abuso financeiro em idosos próximos. Mudanças repentinas em testamentos ou no controle de bens, retiradas inexplicáveis de dinheiro, parentes que impedem visitas ou controlam excessivamente os contatos do idoso, tudo isso pode indicar que algo está errado. Uma visita inesperada, como a que minha filha Conceição fez, pode salvar uma vida. Para os profissionais de saúde, assistentes sociais e cuidadores, vocês são muitas vezes a primeira e única linha de defesa para idosos vulneráveis. Um olhar atento, uma pergunta feita em particular, pode abrir a porta para que o idoso revele o abuso que está sofrendo. Foi assim com a enfermeira Creuza, que notou os sinais de negligência no meu corpo e teve a coragem de perguntar. Aos idosos que, como eu, conseguiram se libertar de situações abusivas, nossa história não termina no trauma. Há vida, há propósito, há alegria depois do sofrimento. Usar nossa experiência para ajudar outros, como faço no grupo de apoio, pode transformar a dor em algo positivo.
Nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir pequenas alegrias, para criar novos laços. Para a sociedade como um todo, peço mais atenção e respeito com os idosos. Envelhecer não significa perder valor ou direitos. A sabedoria que acumulamos ao longo de décadas merece ser ouvida e respeitada. A experiência que trazemos pode ser valiosa para as gerações mais jovens. Não nos tratem como fardos, como problemas a serem resolvidos, como pessoas que já viveram demais e agora só esperam o fim. Agradeço de coração a todos que me acompanharam nesta jornada de memórias, algumas doces, outras amargas, mas todas parte do que me tornou quem sou hoje. Compartilhar minha história não foi fácil, mas espero que ela sirva de alerta e de esperança para quem precisa. Meus queridos do coração, se esse vídeo tocou sua alma, por favor, não siga adiante sem fazer 3 coisas importantes. Clique em gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, agora mesmo. Esse pequeno gesto seu pode literalmente salvar a vida de outra pessoa idosa que está sofrendo em silêncio, igualzinho eu sofri. Cada inscrição ajuda essa mensagem a chegar mais longe, a entrar em mais lares onde talvez exista alguém sendo maltratado pelo próprio filho, como aconteceu comigo. Se você conhece alguém que cuida de um idoso e parece estar mais interessado no dinheiro da aposentadoria do que no bem-estar da pessoa, compartilhe este vídeo imediatamente com seus grupos de família, com seus amigos, com seus vizinhos. Deixe também um comentário contando se na sua família já houve algum caso parecido ou se você conhece alguém que precisa de ajuda. E faça isso agora, não espere nem mais um minuto, porque enquanto você assiste este vídeo, tem uma vovó ou um vovô sofrendo abuso financeiro em algum lugar. Porque, meus queridos, o que eu nunca contei para ninguém até hoje é que nos dias mais escuros do meu cativeiro, quando Osvaldo me deixava sem comida, eu guardava migalhas de pão embaixo do colchão para não morrer de fome. E cheguei a beber água da privada quando a sede era insuportável. Isso é algo que vai me acompanhar até meu último suspiro.